Olá, meus amigos. É com imensa alegria que retornamos aqui para mais um encontro do nosso curso livre de Espiritismo. Já estamos na aula de número 11, cujo tema é De Volta ao Ventre Materno. Mas antes de tecer alguns comentários acerca deste assunto tão palpitante que a doutrina espírita nos traz, vamos rememorar o que nós aprendemos na semana anterior, no nosso encontro da semana passada, quando abordamos a seguinte temática: Platão e as cidades espirituais. Nós chegamos aqui juntos à conclusão de que tanto Platão quanto Sócrates são considerados por Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, como precursores do cristianismo e do espiritismo. Isso implica dizer que as ideias apresentadas tanto por Platão quanto por Sócrates, estes dois grandes filósofos da Grécia Antiga, são ideias que coincidem em larga medida com os princípios tanto do cristianismo quanto do espiritismo, que seriam conhecidos pela humanidade séculos depois da passagem dos dois filósofos pela Terra. Para ficar num único exemplo, dizia Platão que o mundo das formas é uma cópia imperfeita do mundo das ideias. A doutrina espírita, sancionando este princípio, nos explica que o mundo espiritual tem instituições semelhantes às do mundo material, porque o mundo material, como dizia Platão, é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Na dimensão espiritual, nós temos escolas, temos hospitais, como temos na Terra. Isso porque, no estágio em que nós nos encontramos, espíritos ainda no início da caminhada e imperfeitos, mesmo sem o corpo físico, que só é utilizado no plano material, vivendo já no plano espiritual, nós apresentamos corpos espirituais, o perispírito, tema do qual já tratamos aqui em encontros anteriores, ainda bastante densos. Na medida em que nós vamos ascendendo na escala espiritual, a forma de vida na dimensão espiritual fica bastante distinta da forma de vida na dimensão material. Mas como nós estamos ainda no começo da caminhada, há muitas semelhanças entre a vida na dimensão material e a vida na dimensão espiritual. Sem corpos físicos, não sentimos mais dor no plano espiritual. Mas ainda assim, os espíritos relataram a Allan Kardec, no século XIX, como relatam ainda hoje nas reuniões mediúnicas, que eles sentem sensação de dor, sentem sensações físicas, como fome, sede e assim por diante. Isso não se dá na realidade, mas como nós temos espíritos ainda muito materializados e focam a sua mente na experiência material, mesmo estando no plano espiritual, eles se recordam dessas sensações e é como se eles estivessem vivenciando essas sensações naquele momento. Mas atenção, citei aqui a questão das dores físicas. A sensação das dores físicas não é a mais lancinante que um espírito possa experimentar na dimensão espiritual. As dores mais lancinantes na dimensão espiritual, meus amigos, são as dores de natureza moral, são as dores da alma. Retornando à vida espiritual, cada um de nós faz uma espécie de balanço da sua última passagem pelo plano terrestre. Quais foram os acertos? Quais foram os erros? E diante deste balanço, nós solicitamos aos nossos instrutores, e são espíritos mais evoluídos do que nós próprios, a oportunidade de voltarmos à Terra, a fim de que os erros do passado sejam transformados nos acertos de hoje, que nos conduzirão a um futuro radiante.
E a volta ao plano material começa justamente nesta fase, na fase da nossa volta, do nosso retorno ao ventre materno. E este é o tema do nosso encontro desta semana, o retorno ou a volta ao ventre materno. Meus amigos, a ligação entre o espírito, que é a essência de todos nós, e a matéria, aquele novo corpo físico que a alma irá utilizar, tem início no momento da concepção. É no momento da concepção que se inicia uma ligação fluídica entre espírito e matéria. Ligação ainda tênue, isso é fato, mas que vai se fortalecendo com a passagem do tempo. E quando a criança nasce, essa ligação se completa. Mas o fato é que, de acordo com a doutrina espírita, a vida tem início no momento da concepção. E é por essa razão que a nossa doutrina se contrapõe à ideia do aborto. Porque já existe um ser de acordo com os ensinamentos dos espíritos superiores, ensinamentos esses reunidos e organizados por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Quando nós voltamos à Terra, nós passamos pela fase da infância. E por que isso se dá, meus amigos? É que Deus, do alto da sua infinita sabedoria e de sua infinita misericórdia, assim determinou, a fim de que o espírito, iniciando uma nova caminhada no plano terrestre, seja mais suscetível aos ensinamentos que venha a receber. É na fase da infância que nós estamos mais inclinados a receber novos valores, isso é óbvio. E também vem daí a explicação sobre aquela fase rebelde, aquela revolta que muitas vezes nós verificamos naquelas pessoas que chegam à adolescência. Quando ela compara os valores que recebeu com os valores que trouxe das suas vidas anteriores. Comparando esses valores, pode haver essa revolta. No começo da caminhada, a criança, começo da caminhada do espírito, nessa nova experiência no plano terrestre, a criança, ou melhor dizendo, o espírito, não exerce todas as suas potencialidades. Por quê? Porque os seus órgãos, ainda em formação, limitam estas potencialidades. Todas as potencialidades do homem têm como sede o espírito, ensina a doutrina espírita. Mas vivendo no plano material, ele necessita dos órgãos do corpo físico para que estas potencialidades se expressem. A sede da visão é a alma, o espírito. A sede da audição é a alma, ou espírito. E especialmente a sede da inteligência é o espírito. Que vivendo, repito, na dimensão material, necessita de um órgão compatível do seu corpo físico para que possa expressar essa inteligência. Isso explica, meus amigos, de acordo com a doutrina espírita, aqueles casos que nós presenciamos de companheiros de jornada que são consideradas pessoas especiais, não é verdade? Que têm uma inteligência limitada temporariamente, porque ensina a doutrina espírita que na maioria dos casos esses companheiros têm uma inteligência muito maior do que a nossa, mas em virtude da limitação de seu organismo não conseguem expressá-la. Conseguirão expressá-la na volta à dimensão espiritual ou numa nova existência física, mas tem essa possibilidade suspensa em uma existência, e a explicação para tanto é que muito provavelmente tenham feito mau uso dessa potencialidade no passado. Mas é uma situação transitória.
O fato é que, na Terra, nós necessitamos de um organismo em condições para expressar as nossas potencialidades. Nós viemos à Terra, bondosos irmãos, para que nós possamos crescer como espírito, o que implica dizer, desenvolver valores morais e desenvolver a nossa inteligência. Voltamos à Terra quantas vezes forem necessárias, graças às oportunidades que a providência divina nos oferece, para que possamos expiar as nossas faltas e, repito, transformar os erros do passado em acertos. E para que isso se dê, Deus, do alto da sua infinita misericórdia, faz com que, neste processo, quando começa a ligação do espírito com a matéria no momento da concepção, que nós passemos por um estado de perturbação que acabará culminando no esquecimento das vidas passadas. Voltamos à Terra sem recordar das nossas existências anteriores. Por quê? Por concessão da providência divina. Porque se não fosse assim, imaginemos a situação. Encontramos alguém com quem convivemos no passado e identificamos naquela pessoa alguém que nos ofendeu. Ou o oposto, encontramos alguém em nossa caminhada e recordamos da ofensa que nós praticamos contra ela. A situação ficaria constrangedora. Esquecendo do passado, o homem pode agir sendo senhor do seu livre arbítrio, fazendo as suas escolhas, tomando as suas decisões. É por isso que nós esquecemos do passado. Esquecemos do passado na Terra, porque nos mundos superiores ao nosso planeta, quando os espíritos já estão muito mais evoluídos do que nós estamos hoje, nós recordamos das vidas anteriores, das vidas físicas anteriores, porque isso não configura mais nenhum tipo de problema para a nossa caminhada. E na nossa caminhada, meus amigos, nós devemos buscar agir sempre de acordo com o Evangelho do nosso Divino Mestre Jesus, que é o nosso farol, a fim de que nós aceleremos os nossos passos em busca do nosso destino. E todos nós já aprendemos no encontro anterior, temos um destino comum, o destino da perfeição e da felicidade, na medida em que nós formos extirpando do nosso coração os vícios morais e desenvolvendo as sementes das virtudes que trazemos, nós alcançaremos uma nova condição. E nesta nova condição, que depende de nós, das nossas ações, das nossas atitudes, nós certamente alcançaremos a felicidade, porque Deus, nosso Pai, criou todos nós com esse destino. E para que alcancemos esse destino, nós necessitamos praticar os ensinamentos do nosso Divino Mestre. Estes ensinamentos é que nos conduzirão a uma nova situação, a um novo estágio. O importante é que nós tenhamos a mais absoluta consciência de qual é o nosso papel no plano terrestre. Nós viemos aqui, nós voltamos à Terra para aprender, para aproveitarmos as lições, convertendo as nossas faltas do passado em acertos. E tendo consciência do propósito da vida, é necessário que em todos os instantes da nossa existência, todos nós possamos agir de acordo com os exemplos que nos deixou o Divino Mestre Jesus, o Espírito mais perfeito que já tocou o solo terrestre em toda a história do nosso planeta. O nosso Divino Mestre, indica a doutrina espírita, é nosso guia e modelo. Inspirados, portanto, no nosso guia e modelo, caminhemos, bondosos irmãos, porque nós temos muito a caminhar e que esta caminhada comece já
nesta existência. Meus amigos, foi uma imensa satisfação travar esse contato com vocês e mais este encontro no nosso curso livre de Espiritismo. Voltaremos na próxima semana com mais um tema da doutrina espírita. Até lá!